Olá, o programa Papo Família começa agora e o tema de hoje é saúde mental. Milhares de pessoas sofrem com um problema que afeta a convivência familiar, os relacionamentos e o trabalho. A depressão está no topo e atinge cerca de 11 milhões de brasileiros. E no Paraná, as mortes relacionadas a ela não param de crescer. Para falar sobre o assunto, está aqui ao meu lado a especialista psicóloga Márcia Silveira. Olá, Márcia, bem-vinda à TV Assembleia. Obrigada. E obrigada por ter aceito o nosso convite. Okay. Vamos falar sobre saúde mental. Vamos. O que engloba esse tema? Não é só depressão. O que engloba o termo em si? Saúde mental engloba um todo, né? O cuidado, a prevenção da saúde mental, que são os cuidados de repertórios, as buscas de qualidade de vida e a saúde em si, né? Por quê? Porque nós somos 80% química, então nós precisamos gerar essa química para termos a saúde mental. Então, ter repertórios positivos como grupos que tragam positividade para a sua vida, exercícios físicos, né? E estar trabalhando nesses contextos, assim, no contexto em geral. Que tipo de doença que a gente pode envolver a saúde mental? Depressão é uma delas, mas quais outras? Depressão, ansiedade. Também? Atualmente, as pessoas têm buscado muito os consultórios ou os profissionais na parte corporativa, porque muitas pessoas insatisfeitas com o trabalho, né? Contexto familiar, os pais buscando psicoterapia para as crianças, né? Porque as crianças têm apresentado um comportamento inadequado. E é um fato assim isolado, porque às vezes os pais procuram a psicoterapia para as crianças, no caso do contexto familiar. E a psicoterapia infantil, ela depende 90% da resposta dos pais dentro da casa, né? E às vezes esses pais não estão tão comprometidos, então é um trabalho muito amplo. Muito amplo. E ele entra em todas as esferas, sabe? A gente tem trabalhado em hospitais, com profissionais da saúde. Esses tempos começamos um trabalho com profissionais da saúde da área emergencial. Por quê? Porque o trabalho é muito difícil em si, então eles começam a estar prejudicados emocionalmente diante desse trabalho. E é um trabalho demorado. Isso, não é uma coisa... Porque depende de quem procura. Se a pessoa que procura busca uma evolução e busca entrar no ciclo para mudança, não é tão demorado, mas às vezes ela entra numa zona de conforto e é difícil aquela retirada, aquela mudança, né? E como que a gente consegue fazer o diagnóstico ou diagnosticar uma pessoa com a saúde mental, digamos assim, debilitada ou que esteja passando por esse tipo de problema? Sim. A observação de comportamentos mesmo, né? Por exemplo, agora a gente passou o setembro, né? Então, foi se falado do Setembro Amarelo, do suicídio, e uma questão importante com relação ao suicídio é que grande parte das pessoas que cometeram suicídio ou tentam, não apresentam sintomas de depressão, e sim alguns gatilhos que acabam levando ao comportamento. E é importante ver as colocações verbais, se a pessoa está se isolando, a questão da agressividade na fala ou no comportamento. Que tipo de agressividade, agressividade, por exemplo? assim, palavras agressivas, ofensivas, né? Ou comportamentos, assim, retiradas, não ter grupos de amigos, não estar em grupos, situações mais isoladas, sabe? Então, é questão de observação do comportamento. Porque as pessoas estão inseridas dentro daquele contexto, entre os pares, e elas são conhecidas de personalidades. Então, se ela muda o comportamento, imediatamente as pessoas têm a percepção. Então, acho que é isso que deve ser visto. Independente da idade? Independente da idade. Estão saindo muitos artigos com relação às crianças, né? Então, crianças a partir de 14 anos ou menos que isso, têm apresentado sintomas de depressão. Isso não sendo tratado nessa idade, quer dizer que reflete num adulto depressivo. Então, isso vem trazendo as crianças
que não são curadas, que não são tratadas, que não recebem amor e tudo mais. Tudo isso que é o básico do ser humano, elas respondem socialmente como pessoas depressivas, complicadas, negligentes, sabe? E como que a família pode ajudar alguém nesse sentido? A família pode ajudar buscando orientação de profissionais do comportamento, no caso psicólogos, até se quiser, né? Algumas pessoas pulam essa parte da psicologia, vão para a psiquiatria ou neurologia. Então, buscar profissionais para orientação mesmo, sabe? Para ver que caminho que segue. Porque o profissional credenciado, lógico, em um órgão de fiscalização, né? Ele vai orientar de forma correta para tentar resgatar, ter esse resgate dessa pessoa. Existe uma diferença, por exemplo, entre, eu digo para lidar na questão médica, Sim. entre lidar a depressão ou entre criança, adulto, idoso, ou vocês veem da mesma maneira o problema? É igual. É igual? É igual porque tem que ser tratado. Então a gente trabalha o que tem que ser tratado, né? Na questão da psicologia, nós tratamos ali, trabalhamos as emoções, trabalhamos tudo que vem de demanda para o consultório. Havendo a necessidade da química, nós encaminhamos para o profissional adequado, que no caso é o psiquiatra, né? Que entra com a química, mas aí teria que ser um caso assim bem sério, porque a psicoterapia em si, ela traz muitos resultados, né? E, por exemplo, outros transtornos, quais que nós poderíamos encaixar na questão da saúde mental? Ansiedade, como eu já falei, burnout, que é o estresse no trabalho, que tem afastado muitas pessoas do trabalho, né? A depressão, eu acho assim, que o caso da depressão é um caso específico, assim, porque ela tem um caminho. Se a pessoa é muito ansiosa, com certeza ela não vai atingir os objetivos que ela tem em todas as esferas. Então isso pode causar frustração e em decorrência... Um leva ao outro. Isso. É uma sequência de sintomas e aquilo acaba comprometendo muito. A esquizofrenia também é um caso que tem aparecido muito pessoas, porque dependendo do grau da esquizofrenia, a pessoa pode trabalhar e ter o seu repertório social, né? Então também muitas doenças, muitas patologias relacionadas à saúde mental também se adquirem no contexto, entre os pares. Por exemplo, uma família adoecida, ela vai ter pessoas adoecidas. Pode ser hereditário, digamos assim, não talvez, fisicamente, mas... Talvez não seja essa palavra, mas uma repetição ali de um comportamento doente. Sabe, por isso a importância da seleção entre os pares, né? Você estar com pessoas que trazem um retorno para a sua vida, uma positividade, tem um contexto totalmente diferente de uma coisa que vem te prejudicar e te trazer prejuízos relacionados à saúde mental. Por quê? Porque nós aprendemos por repetição. Então, se nós estamos num ambiente onde existe repetição de comportamentos negativos, automaticamente nós vamos repetir comportamentos negativos, entendeu? Então, se os comportamentos são positivos, nós faremos isso. Tudo é um contexto onde está envolvido. Isso, por isso que usamos sempre a criança, a espontaneidade da criança, né? A espontaneidade, ela repete sem saber, sem ter o feeling, o insight de que aquilo é negativo ou positivo, ela faz a repetição. Então, ela vai repetindo, repetindo, sem ter o insight. Então, a gente, sendo adultos, nós também fazemos isso. E como nós convivemos com às vezes a depressão não é pelo contexto, mas sim por um trauma. Como que a gente consegue lidar com esse trauma e continuar com a vida para frente, sem muitos danos, digamos assim? Isso precisa ser tratado, né? Precisa ser trabalhado para que essa pessoa entenda. O trauma, ele vem, ele te traz sequelas, porque daí você tem muitos comportamentos diante daquilo, seja um isolamento, uma depressão, uma tristeza, angústia e tudo mais. Então, de repente,
essa pessoa vem para um processo psicoterapêutico e isso é trabalhado para que ela veja isso com um olhar diferente. E ela cria essa maturidade, essa interpretação, para que isso seja mais leve para ela. E nós temos aqui uns dados que nos últimos 21 anos, as mortes relacionadas à depressão no Paraná cresceram 355%. Sim. Esses números são assustadores, alarmantes. Como é que vocês, da classe médica, veem esses números no estado? É muito triste. Principalmente porque nesses números, pessoas de 14 a 21 anos estão inseridas num grau altíssimo. Então, assim, ontem estávamos conversando num grupo de profissionais e houve exemplos de comportamentos, assim, de depressão e até comportamento suicida. E as pessoas se perguntaram, quem será que está doente? Porque as pessoas ao redor às vezes não conseguem ajudar aquela pessoa que está debilitada. Então, às vezes é uma falta de atendimento, é alarmante. E a gente, o que nós estamos fazendo? Nós estamos buscando as aberturas que nós temos para conseguir entrar e para a gente conseguir falar sobre isso, sobre a importância da prevenção, né? Porque tem muitos gatilhos que levam as pessoas a ter comportamentos suicidas, muitos. Alguns deles. Muitos, né? Muitas frustrações. E às vezes, uma coisa que é o mínimo para mim... Depende de pessoa para pessoa? Você, isso, depende de pessoa para pessoa. Porque depende de história, de contexto histórico de cada um, né? Então, é difícil falar... Por exemplo, se eu falo, por que você não faz isso? É tão fácil, para mim é fácil. Para você pode ser totalmente diferente, totalmente trabalhoso, difícil. Então é questão da empática mesmo, e você se colocar no lugar do outro e se colocar numa posição de ajuda mesmo. E como que a parte física pode ajudar nisso? Eu digo a física, a questão de alimentação, de exercício, de passatempos, de conversa, enfim, como é que isso pode ajudar esses números não chegarem, né, tão altos? Isso pode ajudar pela química, né? Quando uma pessoa está deprimida, está triste, angustiada, ela está numa escassez da química, da dopamina, da serotonina, e ela está num índice muito alto de cortisol, certamente. Então, o que o exercício físico, boas conversas e risadas faz com o nosso organismo? Ele gera automaticamente a química da felicidade, que é a dopamina e a serotonina. Então, por que a importância? Hoje nós vivemos numa época fit, né? Então, as pessoas estão buscando mais exercício físico, entrando em grupos de corrida, isso está sendo ótimo, tem sido muito positivo. Então, essa é a importância de boas interações, de exercícios físicos, estar em grupos, rindo e tudo, porque o nosso organismo gera química automaticamente, nós não precisamos do sintético. E com as crianças, funciona da mesma maneira? Da mesma maneira, da mesma maneira. Com as crianças é um pouco mais fácil, porque elas não têm mais a percepção, então é brincar e é trabalhar repertórios novos, né, com a parte pedagógica, que criança precisa do lúdico, mais do lúdico do que os adultos, né? Apesar que nós trabalhamos também o lúdico com os adultos, é bem importante também o lúdico, cores. E a psicologia tem instrumentos de trabalho que tem muito lúdico, muitos testes e tudo mais. Márcia, em 2018 foi aprovada aqui na casa uma lei que institui o mês de janeiro como sendo um mês para campanhas relativas à saúde mental. Isso. É uma lei, um projeto de lei que foi aprovada como lei do deputado estadual Requião Filho. Esse tipo de atitude do poder público, você acha importante? Acha que o poder público pode ajudar nesse sentido? Muito. Nós precisamos disso. Veja, se não fosse isso, não teríamos o projeto de lei. Né? Nós precisamos da ajuda do poder público. Porque muitas pessoas, até as pessoas que sem muita condição, né, precisam desse trabalho incluso para atendimentos, para a questão assistencial. Então, é muito importante. E é necessário esse atendimento, você acha,
na medida certa? Não, eu acho que é um pouco escasso, assim, sabe? Mas, assim, eu acho que o caminho, a gente tem caminhado para esse crescimento. Tem aberto muitas portas, assim, a gente tem falado com muitas pessoas, da qual a gente percebe o interesse, né? Que ele teve interesse em aprovar também esse projeto, porque viu que a prevenção da saúde mental é importante também, tanto quanto a prevenção da mama, o azul, lá, o rosa, as cores. Então, entramos nesse calendário colorido com o branco, que tem um significado, né? É de que janeiro, por ser um início, e branco para a gente reescrever uma história nova, né? Então, é de extrema importância. Nós precisamos do poder público nesse trabalho. E, Márcia, para finalizar a nossa entrevista, como especialista, como doutora, quais os principais conselhos que você daria às pessoas até que estão nos assistindo para manter a saúde mental? Assim, 3, 4 dicas que a doutora daria. Olha, teríamos várias dicas. Mas assim, as principais. As principais. Serem seletivos com os grupos. Alimentação apropriada. Exercício físico. Viagens, viajar, fazer o que gosta, seja viagem, seja academia, seja se encontrar com os amigos em algum lugar específico. Então, eu acho que isso traz a qualidade de vida, porque fazer o que gosta tem um retorno para o seu organismo, que você vai ter satisfação naquilo. E ajuda a manter a saúde. E ajuda você a ter uma saúde mental e física, não só mental quanto física, adequada e estabilizada. Obrigada, doutora. Obrigada. Por ter aceito o nosso convite e por a gente bater um papo aqui na TV Assembleia. Eu que agradeço, é sempre um prazer. E é com essas dicas que a gente chega ao fim de mais um programa Papo Família. Obrigada pela sua companhia e até ao próximo programa.